Glória a Deus. Amados, quero saudar mais uma vez a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos encontram, eu quero estar nessa noite fazendo os meus agradecimentos, louvando a Deus por esta rica oportunidade, louvando a Deus também nessa noite por a vida do pastor Fábio, assim também como de toda a sua família, né? Quero louvar a Deus por cada obreiro desta congregação, desta igreja. Quero louvar a Deus por a vida de todos os irmãos que aqui vieram. Louvando a Deus também por a vida da minha esposa, essa mulher de Deus que Deus colocou na minha vida. Deus abençoe. Amém? Trago nessa noite uma saudação por parte do meu pastor Cosmo Tabosa. Deus abençoe grandemente a vida dele. Os irmãos encontraram? Quero dizer para os irmãos que eu estou feliz. Peço perdão, cheguei um pouquinho atrasado. Houve um contratempo na minha saída lá de casa, mas graças a Deus deu certo. Aqui nós estamos. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 2, versículo de número 1 a seguir. João, capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Amém? Os irmãos podeis assentar. Amados, estamos hoje, é uma campanha para a família, não é isso, pastor Fábio? Campanha para a família. E eu digo para os irmãos que eu estou muito feliz de poder estar aqui juntamente com vocês. Eu gosto muito de ministrar a família. E eu já preguei em cultos de família, já preguei em encontros de casais, mas uma campanha voltada à família eu ainda não tinha pregado. Sou franco em dizer aos irmãos. Então eu fico feliz pela iniciativa da igreja de levantar uma campanha para se ministrar para a família. Família é o maior patrimônio que nós temos. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a família é o maior patrimônio de um homem. A família é o maior legado de qualquer pai de família, de qualquer cidadão, de qualquer obreiro. A família é o nosso alicerce. Então, se nós formos prestar atenção, família é o que nós temos de melhor. Se eu perguntar para você nessa noite, o que Deus te deu de mais importante e de maior valor na sua vida, certamente você vai olhar para mim e vai dizer: Irmão Valdinar, a minha família. Família é o que nós temos de melhor. E pregar para a família é um desafio. É um desafio grande ministrar a família. Família é algo tão importante, irmão, que se você prestar atenção, nós temos que batalhar todos os dias por uma família melhor. Porque uma família bem estabilizada é uma sociedade estabilizada.
Uma família sólida é uma sociedade certamente sólida. Uma família organizada, uma sociedade que tem uma família organizada, é uma sociedade organizada, pois a família é a base da sociedade. Só para você ter uma ideia, família foi a primeira entidade humana na Terra. Família foi a primeira entidade organizada na Terra, é a família. E só para você melhor entender, família não é projeto de homem. Família não é projeto da terra, família é projeto do céu. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18, diz que vendo Deus que não era bom que o homem andasse só, a Bíblia diz que Deus fez a mulher ou a varoa para o homem. Então família não foi um projeto que se iniciou na terra, mas foi um projeto que teve seu início no céu e veio e foi executado na terra. É por isso que eu quero dizer para você, a tua família é projeto de Deus, a tua família é projeto do Senhor. Jesus levou tão a sério a família. Se você prestar atenção, família, além de ser a primeira entidade criada na terra, se você prestar atenção, família foi a única coisa que escapou no dilúvio de forma completa e plena, foi uma família. A Bíblia vai dizer que Deus salvou a família de Noé. Se você prestar atenção, tanto que família é importante, nós vamos entender que no capítulo 2 do livro de Gênesis, ainda no livro dos princípios, porque Gênesis quer dizer princípio, ou seja, ainda ali no princípio, ainda ali no início, a primeira criação de Deus para o homem, família. Se você prestar atenção, o texto que nós lemos, João capítulo de número 2, no versículo posterior de onde nós paramos a leitura, vai dizer que Jesus vai iniciar o seu ministério realizando um milagre para uma família, em um casamento ali em Caná da Galileia. Família é o que nós temos de melhor. Família não é importante apenas para mim e para você. Família é algo importante para Deus. E muitas das vezes, amados, nós olhamos para o que nós temos de mais importante, que é a nossa família, e às vezes erramos, negligenciamos a importância da nossa família. Família é isso, irmãos. Família é o que nós temos de melhor. E nessa noite, o Senhor vai falar comigo e contigo através do texto que nós lemos, João capítulo de número 2, a partir do seu primeiro versículo. A Bíblia Sagrada nos diz, amados, esse texto, que Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos para uma festa de casamento, para as bodas de casamento em Caná da Galileia. Isso é importante demais. Aí a Bíblia diz que quando Jesus chega lá em Caná da Galileia, lá naquelas bodas, a Bíblia diz que a festa está acontecendo. E em pouco tempo que Jesus chega, a Bíblia vai dizer que alguém já vai chegar diante de Jesus trazendo-lhe um problema. Maria, mãe de Jesus, chega em Jesus e diz: olha, meu filho, acabou-se o vinho. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o tempo. Ainda não chegou o meu tempo, ainda não chegou a minha hora. Aí a Bíblia diz que, mesmo assim, ela vai olhar para os empregados e vai dizer: fazei tudo conforme o que ele disser. O texto nos disse que Jesus, naquele momento, Jesus manda que os empregados peguem água e encham as talhas que estavam ali, talhas de pedra, que elas serviam para acumular água para a purificação daqueles que o chegassem. Aí a Bíblia diz que Jesus manda que eles encham aquelas talhas de água. Em seguida, Jesus manda que eles peguem e levem daquela água para
o mestre-sala da festa. Isso é interessante isso. E quando aquela água chega lá, já não é mais água, já é vinho. Pois Jesus fez o seu primeiro milagre transformando água em vinho. O mestre-sala vai tomar daquele vinho, e a Bíblia diz que ele vai olhar para o noivo e vai dizer assim: rapaz, tu é diferente. Porque normalmente nas festas de casamento, ou nas festas, nós damos os primeiros vinhos, o primeiro vinho bom para os convidados, a início de festa. Já quando todo mundo está muito alegre, já no decorrer da festa, lá do meio da festa adiante, nós damos o vinho melhor, o vinho de pior qualidade. Aqui foi diferente. Tu deu o vinho pior primeiro, e agora dá o vinho de melhor qualidade agora no final. Não sabendo ele que ali tinha sido um milagre realizado por Jesus. Não sabendo ele que aquele vinho, ele era obra de um milagre de Jesus. Você diz: irmão Valdinar, o que você quer dizer? Eu digo para você nessa noite, nós vamos tirar experiências desse texto, que é aplicada no meu casamento, aplicada no teu casamento, aplicado na minha vida e na tua vida, pode mudar a nossa história para todo sempre. Você diz: irmão Valdinar, qual é a experiência? A primeira experiência que nós vamos tirar desse texto é que casamento, ou festa de casamento, ou uma família sem Jesus é incompleta. Sabe, amados, festa naqueles dias, festa no tempo de Cristo, ali diante daquela nação, diante da cultura judaica do tempo, ela durava entre 3 a 7 dias, uma festa de casamento. O que foi que aconteceu? Ali, quando eles estavam no meio da festa, o vinho vai acabar, e Jesus vai solucionar ali a questão. Aí você diz: irmão Valdinar, qual é a primeira lição que nós vamos tirar? Eles convidaram Jesus para o casamento deles. Eles convidaram Jesus para a casa deles. Eles convidaram Jesus para fazer parte da alegria do casamento deles. Olha, quantas famílias não têm se destruído, quantos lares não têm fracassados, porque falta Jesus lá dentro, porque não chamam Jesus para perto deles, porque não deixam Jesus entrar na casa e mudar a história da casa. Ei, uma coisa eu quero dizer para você: é tempo de nós chamarmos Jesus, convidarmos ele e dizer: Jesus, tome lugar de destaque na nossa casa, tome lugar de destaque na nossa vida. É tempo. Sabe, meu querido, quando nós lemos João capítulo de número 11, evangelho qual escreveu o evangelista João capítulo 11, a Bíblia nos diz que Jesus estava distante da casa de Marta e da casa de Maria. A Bíblia diz que Jesus estava distante. O capítulo se inicia dizendo que elas mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava doente. A Bíblia vai dizer que Lázaro estava doente. Chega a notícia até Jesus. Jesus vai levar alguns dias para chegar. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Aí a Bíblia vai nos falar que Lázaro morre. Mas o que é interessante, irmão, é que Lázaro morreu da mesma causa e da mesma circunstância que muitos casamentos têm fracassado. Aquela mesma doença que matou Lázaro tem matado muita família. A mesma doença que matou Lázaro tem matado muitos lares. A mesma doença que matou Lázaro tem destruído igrejas, tem destruído ministérios. Você diz: irmão Valdinar, mas qual foi a doença que matou Lázaro? Pois ninguém nunca me falou. Eu nunca encontrei lá no texto a doença a qual morreu o irmão Lázaro. Ora, se você prestar atenção, 11 de João, versículo de número 21, a Bíblia diz que Jesus estava chegando, estava nas proximidades, ainda nem tinha chegado na casa. Marta já correu
morreu. E a Bíblia diz lá no versículo 21, que quando ela chega diante de Jesus, ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Quando lá Marta faz aquela declaração, ela volta para casa e diz para Maria, diz: ai, o mestre te chama, o Senhor está te chamando. A Bíblia diz que Maria sai correndo. Quando Maria chega lá, ela vai se lançar aos pés de Jesus e ela vai dizer a mesma frase para Jesus. A Bíblia diz que ela olha no versículo 32 do capítulo 11 do Evangelho, qual escreve João. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você diz: irmão Valdinar, você ainda não falou o nome da doença. Falei sim, você que não pegou. Preste atenção, tanto Marta quanto Maria disseram o diagnóstico: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A ausência de Jesus mata a família, mata a igreja, mata ministério. Alamaio bagassuri andaramacébia. A ausência de Jesus é morte em qualquer lugar. A ausência de Jesus é morte em qualquer lugar. Chama Jesus para a tua casa, chama Jesus para o teu casamento. Jesus quer entrar lá e quer mudar a história. Sabe, irmãos, sabe, meu querido, se o Senhor estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Quantos ministérios não têm acabado, não têm falecido por falta da presença de Jesus? Quantos casamentos não têm sido destruídos porque falta a presença de Jesus? Quantos casamentos não têm fracassado porque falta a presença de Jesus? Muitas das vezes você vai olhar e vai dizer: irmão Valdinar, mas é pessoa sem entendimento. Não, são mesmo casamento até mesmo de pastores. Só o ano passado 2 pastores conhecidos meus se divorciaram, separaram, acabou-se família. Isso é o que, irmão? A ausência de Jesus. Chama Jesus para a tua casa, chama Jesus para a tua casa. Casamento que tem Jesus não significa que não tem problema. Assim também como lá que você leva Jesus para ele, não significa que não tem problema. Pois não existe casamento perfeito, mas existe família feliz. E família feliz é família que tem Jesus. Segunda coisa que aconteceu: quando você leva Jesus para a sua casa, quando você tem Jesus na sua vida, que vem o problema, você vai falar com a pessoa certa. O problema da falta de vinho, porque faltar o vinho era vergonha. Faltar o vinho na festa para os convidados era desonra. Faltar o vinho na festa era tristeza. Faltar o vinho na terra era um estado deplorável de humilhação diante da sociedade da época. É por isso que quando faltou vinho, houve preocupação. Quando faltou vinho, eles não procuraram o lugar errado, eles não falaram com a pessoa errada. Sabe onde foi que o problema chegou? Até Jesus. Até Jesus. Coloque os problemas na tua casa, da tua casa aos pés de Jesus. Coloque o problema da tua família aos pés de Jesus. Leva para ele porque ele resolve. Leva para ele porque ele tem solução. Jesus tem solução. Jesus sabe resolver problema. Jesus sabe resolver problema. Você sabe o que é que significa o vinho no casamento, numa festa?
Vinho é alegria. Quantos casamentos não têm perdido a alegria? Quantos casamentos não têm fracassado porque entrou no estado deplorável de tristeza? Quantos casamentos não têm sido desfeitos porque falta alegria? A alegria no casamento é o amor, é a aproximação, é o diálogo, é a amizade de um companheirismo acompanhado do amor entre o casal e entre a família, o casal para com os filhos. Quantos não têm fracassado? Acabar a festa no meio do casamento é o mesmo que dizer que os anos ou os dias se passaram e se esfriou. Quantas pessoas quando namorava era meu amor para aqui, meu amor para colar, benzinho, era cheirinho, era caixinha de bombom, era buquê de flores, era amizade, nossa, era minha linda, mandava cartinha. Quem lembra do tempo da carta? Mandava cartinha, mandava recadinho. Era aconchego. Quem nunca viu um casal de namorado? Quando você está namorando, vai escovar o dente, escova, aí depois ainda faz assim, para ver se está com mau hálito. Se tiver, escova novamente. O melhor perfume, a melhor roupa, é o melhor agasalho. Não passa uma data sem esquecimento. Não se esquece de nada. Agora quando casa, desleixa, esquece, cai no abandono total, cai numa tristeza, cai numa angústia. Parece que está vivendo por viver, anda de qualquer jeito. Amados, casamentos têm perdido alegria por vários motivos nessa terra. É tempo de nós resgatarmos a alegria dentro da nossa casa. Aleluias. Casamento é instituição criada por Deus. Casamento é algo que foi feito para durar uma vida toda. Se você pegar o texto e você for analisar o que nós estamos pregando, é no meio dos anos que nós precisamos de ânimo. Por isso que Abacuque, quando ele escreve ali o seu livro, ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. É no meio da jornada que nós tendenciamos a voltar para trás. É no meio da batalha que nós tendenciamos, pastor Fábio, a retroceder. Mas essa não é a vontade do Senhor. Eu escrevi aqui 3 motivos, já vou pregar eles e encerrar a mensagem. 3 motivos importantíssimos de o porquê que casamentos têm se acabado. Tempo. Tempo é uma moeda extraordinária. É lindo. Quem aqui não sabe o que é tempo? Minutos, segundos. Segundo, minutos, 60 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. Um dia, 86.400 segundos, não é verdade? Um mês, 2.592.000 segundos. E um ano, 31.536.000 segundos. Isso é o nosso tempo resumido em segundos. O mais é dividido em dias, meses, semanas e anos. Temos as estações. Mas eu quero perguntar para você: você tem administrado o teu tempo? Existe muita gente que casa e pensa que casamento, família, casou, pronto, estou casado, acabou. É uma coisa tão simples. E na realidade até que casar é simples. O mais difícil é ter convivência sadia de um cônjuge ou do casal para com os filhos. E você já prestou atenção que existe uma coisa hoje em dia que a gente, quando encontra com outra, a primeira coisa que a gente fala: fulano, você está sumido? Meu irmão, eu não estou tendo tempo para... Meu irmão, eu não estou tendo tempo para... Eu não estou tendo tempo para nada.
Eu quero fazer uma pergunta para os varões e para as varoas. Quanto tempo tu tira para a tua família? Eu não estou falando de trabalho. Trabalho é um dever nosso. É um dever ético, moral nosso de trabalhar. Eu estou falando de tempo. Tempo de aproveito. Tempo dinâmico. Tempo de passar junto, comer uma pizza. Tempo de assistir um filme. Tempo de sentar, conversar. Tempo de perguntar. Tempo de dialogar. Você não lembra quando namorava? Encontrava às vezes escondido do pai e da mãe. E quanto mais tempo ficavam ali conversando, naquele aconchego, melhor era. Quantos casais não sentam mais para conversar? Quantos casais não sentam mais para dialogar? E a falta de diálogo, entenda, dentre as 10 causas que mais destrói casamento, muita gente pensa que a falta de diálogo está lá na 8ª ou na 10ª, não. Ela se encaixa entre as 3 principais causas de divórcio no mundo. Só para você ter uma ideia, uma empresa britânica, ela fez uma pesquisa em 25 países. E sabe o que foi que eles chegaram a uma conclusão? Isso é fato, isso é estatística, é pesquisa. Que normalmente os homens, principalmente, nós tiramos em média 36 minutos do nosso dia para tempo sadio com a nossa família, para dialogar com a nossa família, para se relacionar com a nossa família. Você sabe, 36 minutos. Você sabe o que é isso em anos? Em um ano, 15 dias apenas. Em um ano de 365 dias. Meu querido, investe tempo no teu casamento. Investe tempo, tire tempo, crie situações. Você sabe por que nós trabalhamos? Porque trabalhar é obrigação. Trabalho virou prioridade de família? Não. Tire tempo para a tua família. Negocie com você mesmo, mas que crie tempo sadio para você e para a sua família, para que tua família vai bem. Meu querido, certa feita, irmão, eu li uma história interessante. Eu vou contar ela para os irmãos. Casal brigava muito. Aí confundia o filho, o homem do casal, macho, alfa do casal, procurou o pai dele e disse: pai, eu estou brigando tanto, mas fulano que eu não quero mais viver com ela. Você sabe aquele casamento que diz não tem mais jeito? Era o deles. Não tinha mais solução. Acabou. A história diz que ele chegou e disse: pai, e outra coisa, eu já tomei tanto abuso dela que a minha intenção é matar ela. E eu vou matar. O pai olhou e disse: meu filho, você vai matar? Vai. Vou. O pai disse: não, se você vai matar, eu não quero meu filho preso, eu quero que meu filho faça um processo diferente. Ele disse: qual? O velho disse: olha, eu vou lhe dar um pozinho, e você todo dia você coloca um pouquinho na comida dela, ou um pouquinho no suco. Ela vai comer e ela vai morrer aos poucos. Dentro de no máximo 40 dias, ela já morreu. Só que eu quero que meu filho faça isso, só que agora eu quero que você faça uma coisa. Ele disse: o quê? Para que ninguém desconfie de você, tire um tempo para ela. Aí você senta com ela, conversa, ajuda ela nos atos de fazer de casa, leva ela para comer um lanche na sorveteria, tira tempo, compra presente para ela, agrade sua esposa. Esses 40 dias. Em 40 dias ela morre, nenhuma suspeita vai ficar sobre você. O menino entendeu e disse: não, pô, gostei. E ele vai fazer. Ele volta para casa com aquele pó na vasilhinha, esconde. Todo dia ele colocava um pouquinho na comida. E ele começou a tratar a esposa bem, tirando tempo para ela. O lado dele começou a melhorar.
E aí ele foi tratando ela bem, foi fazendo o básico, foi cuidando, foi presenteando, foi valorizando, falando palavras bonitas para ela. Quando ele estava mais ou menos ali com 30 dias, o casamento estava 1000 por hora, estava o mar de rosas, como dizem por aí. Aí ele preocupou, ele disse: meu Deus, eu amo tanto essa mulher, e agora ela vai morrer porque eu estou envenenando ela. Ele voltou correndo onde o pai disse: pai, me ensina um remédio para me dar para minha esposa, para ela não morrer. O pai dele disse: meu filho, mas por que você não disse que eles não queriam matar ela? Ele disse: queria, pai, mas o meu casamento mudou, a história mudou, e agora eu estou amando aquela mulher. O nosso ambiente de trabalho, de convivência se transformou. Eu tenho prazer agora em estar em casa mais do que em estar no trabalho. E eu dei mais de 30 dias o veneno que o Senhor deu para me botar comida para minha esposa. O pai dele olhou para ele e disse: meu filho, volta para casa, cuida da sua família, cuida da sua esposa, porque ela não vai morrer. Ele disse: pai, mas eu dei veneno. O velho olhou para ele e disse: não, você deu pó de arroz para ela, não era o veneno que eu te dei. Sabe o que é que muitas das vezes os casamentos acabam? Justamente isso: falta de tempo, falta de tirar tempo sadio, de investir, falta de um elogio, falta de uma palavra, falta de um incentivo. Tire tempo para o teu casamento, tire tempo para a tua família. Segundo, não menos importante, mas essencial, nós temos que renunciar. Não existe casamento sem renúncia. Não existe família sem renúncia. Nada nessa terra é sem renúncia. Você diz, irmão Valdir, na prova, Jesus renunciou para poder vir até aqui. A própria Bíblia vai dizer, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou, ou seja, ele renunciou à glória para poder vir aqui. Aprenda isso: Jesus nunca vai pedir para você fazer uma coisa que antes ele não tenha feito. Tudo que Jesus pede para o homem fazer, ele já fez primeiro. Jesus manda nós amar. Quem amou mais do que Jesus? Jesus manda nós sermos santos. Quem foi mais santo do que Jesus? Então, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, que quem quiser vir após nele, renuncie a si mesmo, ele está falando do assunto que ele entende. A maioria dos casamentos se acabam por falta de renúncia. As pessoas casam e pensam que são solteiros. Homens casam e pensam que ainda continuam na vida de solteiro. Mulheres casam e pensam que ainda é a mocinha que morava na casa do papai. E não é bem assim. Casamento é renúncia. Há muita gente por aí que diz que casamento nada mais é do que duas bandas que se encontram formando um só. E eu digo para você que essa fala é errada. Casamento são dois inteiros que se encontram. E um olha para o outro e diz assim: por você eu abro mão de metade da minha vida. E o outro olha e diz: por você eu também abro mão de metade da minha vida. E ambos formam uma carne só. Sem renúncia não existe casamento. Renunciar é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque ninguém renuncia o que não gosta. Renunciar o que não gosta não é renúncia, é abandono, é jogar para o canto. Renunciar é aquilo que nós gostamos. Tem muitas pessoas que estão precisando renunciar a si mesmo. Outros estão precisando renunciar a amizades. Outros estão precisando renunciar a vícios. Outros estão precisando mudar muita coisa dentro da sua própria casa, para que possa haver paz, sossego e harmonia. Quando eu leio capítulo de número 8 do Evangelho, o qual escreve Lucas, a Bíblia diz, a partir do versículo 41, Jesus vai chegando ali em uma praia. A Bíblia diz que de repente aparece ali próximo de Jesus um homem. A Bíblia diz que ele era príncipe, Jairo. Jairo aparece ali diante de Jesus. E a Bíblia diz que Jairo vai olhar para Jesus e diz assim: Jesus, Senhor, vamos até minha casa, porque eu tenho uma filha de 12 anos, que ela está muito enferma, à beira da morte. A Bíblia diz que Jesus disse: vou com vocês.
A Bíblia diz que Jesus vai juntamente com Jairo. Se você ler o texto, você vai entender que parece que Jairo saiu caminhando na frente e Jesus saiu caminhando atrás de Jairo. A Bíblia diz que quando eles vão ali no meio da caminhada, uma mulher que não tinha nada a ver com a história de Jairo, mas também precisando de um milagre, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, ela vai e toca em Jesus. A Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus para. Mas a Bíblia também vai dizer, o mesmo texto diz, que a multidão era grande e apertava Jesus. Quando Jesus para, Jesus olha e diz assim: olha, alguém me tocou. Alguém me tocou. Olha, irmão, parece que eu vejo a cara de Jairo. Jairo com a filha quase morrendo, querendo chegar com Jesus lá para ver se salva a sua filha. Jesus para no meio de uma multidão que o aperta e diz: alguém me tocou. A Bíblia diz que um dos discípulos vai olhar e vai dizer assim: Senhor, a multidão te aperta e o Senhor me diz alguém me tocou. Parece que até os discípulos estavam indignados. Leia depois em sua casa e entenda. Parece que os discípulos estão dizendo: Senhor, esse homem está agoniado, a filha dele está enferma, a multidão está te apertando, e o Senhor está perguntando quem foi que te tocou. Jesus olha e diz: não, alguém me tocou diferente. Não foi igualmente a maioria toca. Você diz: irmão Aurinai, tem um toque diferente? Tem sempre alguém que faz diferente. Você já viu que tem gente que louva, mas não tem unção? A unção é a diferença. Você já viu que tem gente que prega, mas não tem unção? A unção é a diferença. Você já viu, prestou atenção, que tem gente que até cozinha, e o outro vai e faz a mesma comida, mas é diferente, é algo diferente. Jesus busca essas coisas assim diferentes. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: alguém me tocou diferente. Aquele rebuliço, aquela mulher se identifica, tem aquela história toda. Jesus perdoa ela, sara ela, beleza. Quando Jesus está ali, chega alguém e diz assim: Senhor, fala para Jairo, não incomode mais o mestre. Por quê? Porque a tua filha já morreu. Parece que eu vejo Jairo caindo ali. Eu imagino a tristeza no coração de um pai receber a notícia que a filha acabava de morrer. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para Jairo e diz assim: olha, não tema, não te entristeça, crê somente. Parece que eu vejo Jairo dizendo: meu Deus, mas morreu. Parece que eu vejo Jairo olhando para Jesus e dizendo: Senhor, mas ela morreu. Jesus diz: crê somente. Aí daquele momento por diante, se você ler em sua casa, parece que dá a entender que agora é Jesus que vai guiar a Jairo. Se você prestar atenção, quando Jairo encontra Jesus na praia, parece que Jairo vai guiar Jesus. E você já prestou atenção que quando nós queremos conduzir Jesus, as coisas vão mal? Porque Jesus, pastor, vai na nossa retaguarda. Quando nós vamos querendo andar na frente dele, ele vai atrás da gente só tampando o buraco, besteira que a gente faz. Agora, quando chega em certo lugar que não dá mais certo, nós não damos conta mais de conduzir, nós vamos olhar e vamos dizer assim: Jesus, agora é com o Senhor. Parece até os discípulos que estavam no barco, e a Bíblia diz que Jesus dormia na proa do barco, bem na popa do barco. Aí a Bíblia diz que os discípulos vão tentar, e o vento vai sacudir, a água vai começar a entrar dentro do barco. Quando os discípulos olham que não tem mais jeito, eles acordam Jesus. Você já leu isso? Entenda uma coisa. Você sabe por que Jesus estava dormindo? Você sabe por que Jesus estava ali quietinho no canto? Não é porque Jesus não estava com misericórdia. Não é porque Jesus não tinha misericórdia ou não amava eles. Não é porque Jesus não quisesse fazer nada. Mas você sabe o que foi que eles disseram quando eles colocaram Jesus da popa do barco, lá na proinha do barco? Eles olharam para Jesus e disseram: Senhor, nós colocamos até o Senhor dentro do nosso barco, mas quem conduz o barco somos nós. Porque ninguém conduz barco de popa. Ninguém conduz barco da proa do barco. Eles colocaram Jesus em um lugar como se Jesus fosse um passageiro qualquer. Então quando eles não deram mais conta, eles olharam e disseram assim: Senhor, levanta, porque nós não damos conta. Levanta o Senhor, porque o Senhor é capaz. Aconteceu o mesmo com Jairo. Jairo olhou e disse: agora eu vou. E agora Jesus vai indo, e Jesus não erra a casa de Jairo, vai diretamente na casa de Jairo. Se você ler o versículo 51 do capítulo 8 de Lucas, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, a multidão estava chorando. A multidão está chorando, e Jesus vai dizer uma coisa, e vai dizer o quê? Olha, não chorem, não se preocupe, ela está dormindo. Quem já leu? Você sabe o que a multidão faz? A Bíblia diz que a multidão cai em gargalhada. A mesma multidão que chorava pela filha de Jairo, agora começa a sorrir. Começa a sorrir.
Aí a Bíblia diz que Jesus vai olhar e vai dizer assim: para fora todo mundo, fica dentro da casa apenas Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. Você sabe o que é isso, irmãos? Jesus está dizendo para Jairo: tu quer milagre dentro da tua casa? Tu quer transformação dentro da tua casa? Renuncia a esses aí que estão sorrindo da tua dor, porque esses não são dignos de estar dentro da tua casa. Esses não são dignos de estar do teu lado. Esses não é para andar contigo. Esses aí não é para comer a mesa juntamente contigo. Tem muita gente colocando o que não é para colocar dentro de casa e não agradando a Deus, e não satisfazendo a Deus. Ou Jesus entra na tua casa e muda a tua história, e tem autonomia de mudar e governar ela, ou então ela vai fracassar. Família é constituída por Deus. Vou encerrar. Famílias têm se destruído. Família tem sido destruída por falta de prioridade. Família tem que ser prioridade. Família não é para quando sobrar tempo, rapaz. Família não é para se restar, não. Família não é saldo. Família é preciosa. Priorize a tua família. Quem ama, prioriza. Muitas famílias têm se acabado e se destruído por falta de ser prioridade na vida do casal. Você já leu a Bíblia? Você já viu o que a Bíblia fala? Que quem prioriza, cuida, e cuida com sabedoria. É por isso que lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua. A mulher sábia, ela edifica a sua, e a tola a destrói. Tenha sabedoria, tenha inteligência, seja sábia, seja idônea, seja capaz. Hoje nós vemos muitas pessoas olhando e dizendo, se for para maridos olhando para a esposa e dizendo: olha, se for para tu ser crente que nem a mulher do meu vizinho aqui, eu não quero que tu seja. Por quê? Porque quantas mulheres crentes não xinga demais, grita, fala que vai matar os filhos, chama os filhos de capeta, bota cada nome, cada apelido, fala cada besteira. Presta atenção, você além de ter que edificar o seu lar e proferir palavras de bênção dentro da sua casa, você ainda é observada. Você diz: irmão, você veio para doutrinar? Não, eu vim para pregar aquilo que Jesus colocou no meu coração. Seja humilde. O que você não conseguir vencer com tuas próprias mãos, vai para o joelho, dobra o joelho, ora, porque quem ora e se curva diante de Deus, se coloca de pé diante dos homens e diante dos problemas. Você diz: irmão Rodinah, e os homens? Quem aqui já leu Salmo 127, versículo de número 4? Você já leu o que está escrito lá? Lá dizem que os nossos filhos são como flechas na mão dos valentes. O salmista diz: olha, os filhos, no versículo 3 do Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, e os filhos são como flechas na mão do valente. Você sabe o que é flecha na mão do valente? Tem direção. Sabe o que é flecha na mão do valente? É flecha na mão de um homem habilidoso com arco. Ele lança e ele vai ter um objetivo. Você diz: irmão Rodinah, e o que você quer dizer? É obrigação minha e é obrigação sua educar os nossos filhos. Quantos homens não estão passando essa responsabilidade, tanto espiritual quanto familiar, só nas costas das mulheres? Quantos pais têm sentado com seus filhos e ensinado eles a orar? Quantos pais têm sentado com seus filhos e ensinado eles a ler Bíblia? Você sabe o que é que a Bíblia diz? Ensina o teu filho no caminho, não é o caminho.
Porque ensinar o caminho é eu chegar aqui e perguntar para o pastor: pastor, qual é a estrada que vai aqui para a Imperatriz? E ele vai dizer: a estrada é aquela lá, o caminho é aquele. Isso é ensinar o caminho. Só que Jesus mandou ensinar no caminho. Você sabe o que é ensinar no caminho? Pastor Fábio, qual é aqui que vai para a Imperatriz? Ele vai pegar na minha mão e vai andar comigo no caminho. Varões valorosos, pega na mão dos teus filhos, caminhe com eles, eduque eles, ensine eles. A responsabilidade espiritual da tua casa, varão, não é da tua mulher é tua ajudadora, é tua. Você diz, irmão Valdir, na prova, vamos para a Bíblia, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. O homem havia acabado de pecar. Jesus vai dar sentença para a serpente, sentença para Eva e sentença para o homem. Capítulo 3, versículo 15. O próprio Jesus, o próprio Deus vai olhar e vai dizer assim: olha, serpente, eu vou pôr inimizade entre tu e a mulher, e porém inimizade também entre a tua semente e a semente da mulher. Ela te pisará nas cabeças e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí Jesus olha para a mulher no versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis. Jesus olha para a mulher e diz assim: sabe, mulher, eu aumentareis a tua dor na hora de dar à luz, na hora do parto. A tua vontade não será mais tua, será do teu marido. Essa é a sentença da mulher. Aí você olha, você sabe por que a responsabilidade era do homem? Versículo 17, olha a sentença do homem. O próprio Deus vai olhar e vai dizer assim: agora tu, homem, toda a terra é maldita por causa de ti. Porque a responsabilidade do jardim não era nas mãos de Eva, era na mão de Adão. A responsabilidade da tua casa é na tua mão, varão. Quem tem que levar os teus filhos para a igreja é você. Quem tem que ensinar eles a orar é você. Quem tem que gastar tempo com eles é você. Você sabe o que é que os pais fazem nos dias de hoje? Além de não ensinar, ainda faz o que não devia fazer. Quantas vezes por aí a gente não encontra situações assim? Eu vou contar uma história para você. Uma vez eu vi uma história que diz que o pastor foi visitar um casal. E quando chegou lá tinha um filhinho de 5 anos de idade. E o marido está ali fazendo sala para o pastor. A esposa está lá fazendo um suco, uma coisa para servir o pastor. E o menininho rodeando o pastor e olhando assim para o pastor. Rodeando e olhando o pastor. E o pastor começa a se incomodar com aquilo. O pastor começa a ficar incomodado com aquela situação. Aquele menino rodeando ele o tempo todo. Até a hora o pastor bota a mão assim na cabeça dele, assim de leve, ele para. O pastor olha e diz assim: meu filho, o que está acontecendo contigo? Por que tu está rodeando e olhando para mim desse jeito? Você sabe o que foi que o menino respondeu? É porque eu estou caçando a tua outra cara, pastor. Porque papai e mamãe dizem que o Senhor tem duas caras. Você sabe o que é isso? É falar o que não se deve na frente das crianças. É dizer o que não devia dizer diante dos filhos. Quantos filhos não ouvem os pais falando mal dos líderes? Quantos filhos não ouvem os pais falando mal da sua liderança pastoral? Quantos filhos não ouvem os pais falando mal do evangelho aonde não deveriam falar na frente dos filhos, tratando um assunto que não deveria tratar na frente dos seus filhos? Eduque o teu filho, mas também prive ele de alguma situação. Ensina eles a serem fortes, ensina eles a serem sábios, instruídos e cresçam meninos, rapazes, mulheres, homens de Deus. Porque o melhor que nós temos nessa terra, dado por Deus, é a nossa família. Família, projeto de Deus. Família é alicerce de Deus. Família é o que Deus colocou em nossa mão de melhor. Já encerro. Quase todas as famílias da terra, ou todas mesmo, passam por desafios. Não é verdade? Como vencemos o desafio? Fazendo o mesmo que Jairo fez, levando Jesus para dentro da nossa, e deixando ele fazer o que ele quiser. Você já leu Bíblia? Capítulo 4, Evangelho de Lucas, versículo de número 38 e 39. Jesus vai entrar dentro da casa de Pedro e vai curar a sogra de Pedro. Sabe o que Jesus fez dentro da casa de Pedro? Trouxe saúde.
capítulo 5 de Lucas, versículo de número 27 ao versículo de número 32. Jesus vai entrar dentro da casa de Levi. E sabe o que acontece na casa de Levi? Arrependimento. Jesus leva arrependimento na casa de Lucas. Lucas muda a história dele, de Levi. Levi nunca mais é a mesma pessoa. Capítulo 7, versículo 36 ao 40 do mesmo evangelho de Lucas. Jesus vai entrar dentro da casa de Simão, o fariseu. A Bíblia diz, sabe o que é que vai acontecer ali? Jesus ensina o segredo da unção. Jesus ensina o segredo da presença na casa de Simão. Capítulo 8, versículo 51, que nós acabamos de ler do mesmo evangelho de Lucas. Jesus entra dentro da casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Jesus leva vida na casa de Jairo. A Bíblia diz, capítulo 10, versículo 38 ao 42, Jesus vai entrar do mesmo evangelho de Lucas. Jesus vai entrar dentro da casa de Marta e Maria, e a Bíblia diz que Jesus vai levar palavra de vida dentro daquela casa. Leva Jesus para a tua casa, leva Jesus para o teu casamento. Jesus tem coisas boas para você. Jesus pode mudar a tua história, a história da tua família. Põe de pé nessa noite, eu quero orar por você. De onde você estiver mesmo, não precisa vir aqui à frente. Os casados, se possível, se aproxima da esposa. Eu quero orar por você e pela sua casa. Se você não está com sua esposa, seus filhos aqui, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Colocou a mão no seu coração, os solteiros ou os que não estão com o seu cônjuge aqui. Mas você que é casado, pegue na mão da sua esposa. Pode pegar na mão dela. Pegue na mão dela. Aperta bem com carinho. Se você quiser, pode até olhar no olho dela e dizer assim: filha, eu te amo. Você já vai começar a agasalhar a tua noite. A coisa vai começar a mudar, o ambiente começa a climatizar. A história muda, não é verdade? Então pega na mão da tua esposa. Pegou? Agora eu te convido para você orar, mas eu apenas 30 segundos a 1 minuto. Ore pela sua família. Estenda a outra mão na direção da sua casa e ore comigo nessa noite. Senhor Deus, Deus de glória, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, mais uma vez na tua presença, na tua casa. E eu quero lhe apresentar, Senhor, todas essas famílias aqui presentes. Eu quero lhe apresentar estes casais. Eu quero lhe apresentar, Senhor, aquele que não está com seu companheiro ou com sua companheira aqui. Que o Senhor venha cuidar. Cuida dos lares, cuida das famílias. Coloque a tua mão protetora. Conduz eles através do teu Espírito. Guia eles através da tua palavra. Que a tua palavra venha permear cada canto de cada lar. Que a tua palavra venha permear todas as áreas dos casamentos. Que o Senhor venha abençoar os lares. Que o Senhor venha abençoar as famílias aqui presentes. Pai, em nome de Jesus, acolhe, Senhor, esta família bem próximo de Ti. Traz a ela paz, alegria, prospere os seus projetos. Senhor, abençoe as famílias aqui presentes. É o que eu lhe peço e por fé agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua casa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quero louvar a Deus por essa oportunidade.